Agora, voltando aos mecanismos, foi observado que em algumas reações de eliminação, a velocidade depende apenas do substrato. Então, vai ser uma reação de eliminação unimolecular. O mecanismo em múltiplas etapas é o mecanismo que se adequa a essa equação de velocidade, porque aqui nós vemos que a etapa mais lenta do processo vai ser a primeira etapa, que envolve a saída do grupo de saída e formação do intermediário carbocátion. Então, o que nós vemos é que essa etapa depende apenas da concentração do substrato. Como depende apenas da concentração do substrato, nós vemos que aletos terciários são mais reativos do que os secundários e do que os primários, porque nós temos de novo que a formação do carbocátion é que vai ser a etapa mais importante dessa reação, ou seja, a etapa lenta da reação. Então, para formar um carbocátion mais estável, que é o caso do carbocátion terciário, é necessário menor energia. Por isso que vai ser mais rápido formar um carbocátion terciário do que o secundário, e o primário, na verdade, nem é formado porque ele é muito instável. Então, nós vemos que a primeira etapa, que é a determinante da velocidade, é a formação do carbocátion. Depois que esse carbocátion é formado, a reação pode tomar dois caminhos. Pode sofrer uma reação de substituição e uma reação de eliminação. Então, nós temos a formação de produtos diferentes, como nós vemos aqui neste exemplo desta reação, onde o cloreto de terbutila reage com água e etanol. Então, isso aqui nós vamos ter uma solvólise e vemos que é formado, primeiro, dois produtos de substituição com a água e com o álcool via SN1 e um produto de eliminação via E1. Observe que a quantidade de produtos de substituição é muito maior do que da eliminação. Temos 83% de produto de substituição para 17% de eliminação, o que significa que em aletos de alquila as reações E1 sempre acompanham as reações SN1, ou seja, toda vez que é feita uma reação de SN1, também ocorre um pouco de E1. Não tem como separar a SN1 da E1. Olhando aqui o mecanismo, nós vemos a etapa lenta, a formação do carbocátion. Depois que esse carbocátion foi formado, então pode ocorrer a retirada do próton e a formação do alceno. Então, aqui nós temos a reação de eliminação E1, ou então o ataque nucleofílico ao carbocátion, formando aqui o produto da SN1, produto de substituição. Pelo que nós estamos vendo aqui, não existe como fazer apenas a reação E1 separada da SN1. Sempre as duas reações vão estar juntas. Então, o que dá para concluir é que, se nós pretendemos fazer uma reação de eliminação com o aleto terciário, o ideal é que se use condições para que ocorra a reação E2, uma reação bimolecular. Para isso, nós devemos utilizar não o solvente da reação como reagente. Devemos utilizar uma base forte para que ocorra a eliminação E2 e não uma eliminação E1. A eliminação E1 não tem nenhuma utilidade. Nós havíamos visto que as reações de eliminação via mecanismo E1 em aletos de alquila não vão ser úteis
porque elas sempre são acompanhadas de substituição nucleofílica SN1. Porém, no caso de álcools, principalmente secundários e terciários, esse mecanismo vai ser útil para a desidratação desses álcools e formação de alcenos. Vemos que isso vai ocorrer em meio fortemente ácido, porque quando temos álcools, o íon hidróxido não será um bom grupo de saída. Então, é necessário inicialmente protonar o oxigênio para formar um bom grupo de saída, que será a água. Vemos aqui o exemplo de um álcool terciário, onde se usou ácido sulfúrico e aquecimento e liberação de água como grupo de saída. Temos que os álcools secundários e terciários sofrem as reações de eliminação ou desidratação pelo mecanismo E1, enquanto os álcools primários vão reagir via mecanismo E2. Álcools terciários e secundários são os mais reativos, exatamente porque formam os carbocátions mais estáveis, enquanto que o álcool primário é menos reativo, porque ele nem chega a formar o carbocátion por ser tão instável. Isso faz com que exista uma diferença nas condições reacionais para os diferentes álcools. Enquanto os álcools terciários, que são os mais reativos, podem reagir em condições mais brandas com um ácido diluído, por exemplo, aqui ácido sulfúrico a 20%, uma temperatura de 85 graus. Álcools secundários precisam condições um pouco mais drásticas, que é um ácido mais concentrado, por exemplo, ácido fosfórico a 85%, uma temperatura de 165 graus. Os álcools primários, que são os menos reativos, eles vão precisar de condições muito mais drásticas, o ácido sulfúrico concentrado e temperatura de 180 graus. Isso nos mostra que a desidratação de álcools terciários é muito mais fácil de ser obtida do que de secundários, e secundários muito mais fácil do que dos primários. E os álcools primários não vão reagir via mecanismo E1, porque eles não vão formar carbocátions. Para eles, só resta o mecanismo E2, porém em meio ácido, não em meio básico. Vemos aqui o mecanismo. Primeira etapa é a protonação da hidroxila do álcool, formando o álcool protonado. Essa é uma etapa rápida. A segunda etapa é a etapa de saída da molécula de água, formação do carbocátion, é a etapa lenta. A terceira etapa é a retirada de um próton e formação da dupla, também é uma etapa rápida. Então vejam que a etapa lenta da reação continua sendo a saída do grupo de saída e a formação do carbocátion. Continua sendo esta etapa que depende apenas do substrato, por isso que é um mecanismo E1, unimolecular. Nós vemos que nessa reação também existe a regioseletividade. E, no caso, como a reação é feita em meio ácido, nós não temos uma competição entre o produto de Zaitsev e de Hofmann. Aqui vai sempre preponderar o produto de Zaitsev, ou seja, o alceno mais estável, o alceno mais substituído, que é como nós vemos nesse exemplo aqui, 90% do produto de Zaitsev para 10% do produto menos substituído. Existe também a estereoseletividade, que é quando podem se formar dois estereoisômeros e um deles vai sempre ser o majoritário, no caso sempre o trans ao invés do cis. Então nós temos que as reações do mecanismo E1, nessas reações também existe regioseletividade, que é quando um isômero constitucional é formado em maior quantidade do que outro, e estereoseletividade, quando um estereoisômero é formado em maior quantidade do que outro.
Ainda temos o problema dos rearranjos de carbocátions. Era um problema na SN1 e também será um problema na E1. Então, nós vemos aqui que toda vez que é possível formar um carbocátion mais estável, vai então ou ocorrer migração de um alcaneto, que pode ser o que um grupo metila, migrando com os elétrons, formando um carbocátion mais estável, ou a migração de um hidreto, formando também um carbocátion mais estável. Então vejam nesses dois exemplos, passamos de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário. Então isso aqui é um problema para as reações tanto SN1 quanto E1, porque não formaremos o produto desejado. Sempre que for possível formar um carbocátion mais estável, ocorrerá um rearranjo, até como neste caso, que pode ocorrer um rearranjo com a expansão do anel. Então vejam que eu tinha aqui um anel de 5 e aqui um carbocátion secundário. Houve a expansão do anel e a formação de um anel de 6 com um carbocátion terciário. Então vejam que neste caso eu esperava um produto e formou um completamente diferente. Então, os mecanismos que passam via carbocátion vão ter sempre esse inconveniente, que é o rearranjo dos carbocátions.